This is a class. Não. This is the class. Não. This is the class. Na aula de hoje você vai entender o porquê não só das pronúncias dos artigos do a ou a ou an ou the ou the. Mesmo que você já seja um aluno mais avançado, você não pode perder essa aula de hoje. Ladies and gentlemen, boys and girls, você pode estar começando, você pode estar na metade, você pode já ser um aluno avançado, seja lá o que for. Eu sei que os artigos às vezes podem provocar o quê? Dúvidas. E não é só dúvida na hora de usar a, an e the, mas a pronúncia deles. Porque não é só a, pode ser a também. E não é só the, pode ser the. Só que o Teacher Matias na aula de hoje vai deixar tudo explicadinho. O a, o an ou the são artigos. Nós temos dois tipos de artigos, os indefinidos e os definidos. A ou então a, como você deve ter aprendido aí, se você aprendeu o alfabeto, você pronuncia a, sem problema. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas a ou an, que eu também vou falar daqui a pouco, são artigos indefinidos. Um ou uma é o mesmo que um ou uma em português. Se eu falo this is a class, não quer dizer isso é a aula. Isso quer dizer isso é uma aula. Ou essa é uma aula, se fosse traduzir perfeitamente, né? Então, this is a class. Isso é uma aula ou essa é uma aula. Beleza, teacher, mas você acabou de falar que você pode falar a ou a. Sim. Só que veja bem, normalmente a gente usa a quando a gente quer focar no um ou uma. Que a gente não está falando que é a aula, é uma aula. Uma mesmo. This is a class. Então quando você dá essa ênfase no artigo, this is a class, quer dizer que essa é uma aula. Eu estou focando, eu estou dando ênfase no uma. Isso é uma aula. Beleza, teacher, então é isso, né? Hey, do you want to go to a restaurant? Olha que legal a entonação dessa pergunta. Toda vez que eu faço uma pergunta cuja resposta pode ser sim ou não, eu uso rising intonation, que é a entonação que sobe. Do you want to go to a restaurant? E o que quer dizer isso? Você quer ir para o restaurante? Não. Você quer ir para um restaurante? Eu falei que restaurante era? Não. Eu defini qual era o restaurante? Não. Então, eu uso sim o meu artigo indefinido. Eu estou indo para um restaurante. Lembre-se que todos os artigos em inglês podem ser masculino e feminino. Então, pode ser um restaurante ou uma aula, como eu acabei de dar o exemplo. He is a man. Ele é um homem. Ele é o homem? Talvez não, talvez ele seja o cara. Aí tudo bem. He's the man. Quando você fala que alguém é o cara, you're the man e não you're a man. Agora sim, você é um homem e não o cara. Então, eu sou um homem, eu não sou o cara. Então, I'm a man. E quando é que usa esse an, teacher? Porque eu sempre vejo esse an aí nas minhas aulas e nunca entendi qual a serventia dele. É muito simples. O an, ele foi inventado para justamente você ouvir, tá? Esse artigo. Apple é maçã. Eu adoro dar exemplos com maçã. Apple é maçã. Se eu falo uma maçã e eu falasse usando a, apple, parece que eu estou falando apenas maçã e não uma maçã. Eu teria que fazer a apple. Só que quando a gente está falando no dia a dia, quando a gente está falando, a gente não para, a gente não pausa e dá ênfase no artigo. Então, a gente não fala this is a apple, this is a apple. Ia ficar estranho, porque parece que você não está usando realmente o artigo. E é por isso que a gente usa o an, para poder mostrar que tem um artigo ali. This is an apple, this is an apple. Olha, e ele até linka legal, né? Ele junta melhor com as outras palavras da frase. This is an apple, an apple, an apple. An alcoholic drink. This is an alcoholic drink. It produces an echo, que produz um eco. Então, o que acontece? Várias vezes a gente é ensinado que nós usamos o a antes de qualquer consoante, som de consoante, isso é muito importante, som, tá? Então, se a gente tem um som de consoante, a gente usa o a ou então a.
Como eu já falei, A, ele dá mais ênfase. E a gente usa o N antes de som de quê? De vowel, de vogal. Então eu falo an apple, 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 som de vogal. Eagle, que é águia, an eagle. Mas várias vezes os alunos vêm para mim e falam: teacher, esse lance de som de vogal e consoante não funciona porque eu vejo vários exemplos que não são. Mas é aí o que rola o que eu falei agora há pouco. O N ele é usado justamente para você poder entender que tem um artigo ali, certo? Então, uniform. A e uniform são bem diferentes e você consegue entender. A uniform. Então, apesar de U ser vogal, ele não tem um som tanto de vogal. Uniform. A uniform. Mesmo se não tiver, você consegue. Então, você não precisa falar an uniform, é a uniform. Ficaria mais complicado ainda para falar an uniform. Então, a uniform. Ano é year. Ele começa com Y, teria o som de vogal. Não, year. Ele é bem diferente do som do N. An year? Não. A year. Olha como é que eu faço. Olha como é diferente. Olha como é claro que eu tô falando a year. Então, quando você tiver um som de vogal, um som que parece ser uma vogal para você, mas esse som ele é bem diferente do A, você não precisa colocar um N. O N é quando você tem uma vogal bem definida. A eagle ia ficar estranho, então an eagle. Agora, a uniform, você pode falar. A year, você pode falar. Esses são alguns exemplos, mas é claro, em todo exemplo existe o que? Exceção. E aí nós temos o sim. The ou então the. Vou explicar quando usa um e o outro. Olha a pronúncia. The ou então the. As duas pronúncias, elas levam o quê? Esse som entre os dentes, tá? É a língua entre os dentes e você faz essa tremidinha, né? Quando você faz Z, não é assim? Faça Z, só que entre os dentes, assim, ó. E não é D, é Se você estiver começando e não conseguir produzir esse som, sem problema você pode falar the, com esse Dzinho mesmo. Só que não se acostume, tente sempre falar com a maneira correta. Então, the e the. O the é o artigo definido, como eu falei agora há pouco. Se você fala you're the man, quer dizer que você é o cara. Então, o the, ele pode ser o, a, os ou as em inglês. Sim. A teacher, então quer dizer que o a ou o n pode ser também os ou as? Não. O a e o n são apenas para singular. Um ou uma, não uns ou umas. Então é apenas um ou uma, nada de uns ou umas. Agora, the, ou então the, pode ser o, a, os, as. The people, as pessoas. The friends, os amigos. The client, o cliente. The woman, a mulher. E no caso do the, não tem um N, tá? É só the mesmo. Só a pronúncia que você pode falar the ou the. O the é quando a palavra que vem depois tem som de consoante e o the normalmente é quando tem vogal. The apple, por exemplo. A maçã, você pode falar the apple? Pode, mas você pode falar the apple também, sem problema nenhum. Hey, are you going to the restaurant? Se eu faço essa pergunta, eu sei que restaurante é. Então, você está indo para o restaurante? Sim, estou. Yes, I am. Outra coisa com the é quando você quer dizer que algo é aquilo mesmo. Não tem a ênfase que eu falo A e A. Se eu falo this is the restaurant, com essa pronúncia, the quer dizer que esse é o restaurante, não tem mais nenhum outro. Esse é o restaurante mesmo. Eu estou dando mais ênfase. O the, ele já dá ênfase porque ele é o artigo definido. E quando eu uso the, aí é que fica mais forte ainda. Well, I hope you enjoyed the class. The class, eu espero que você tenha curtido a aula. Mas seria the class ou the class? Porque essa foi a aula mesmo, né? Então você pode usar do jeito que você quiser, the ou the, para esse exemplo. Antes de ir embora, eu queria falar para você que se você quer aprender mais sobre pronúncia,
sobre gramática, sobre como falar inglês mesmo para se tornar fluente, eu quero te convidar para um evento que está aqui embaixo. É só você clicar no link e se inscrever no evento. Você vai amar e você vai entender muito mais, não só os artigos, você vai se apaixonar por um método que é só meu, chamado Emotional Learning, que é um aprendizado com emocional mesmo, que quando a gente fala de emoção, a gente lembra, a gente aprende. Então eu quero te ver lá. E claro, se inscreva no canal, smash that like button, dá uma porrada nesse like aí, se inscreve no canal, deixa o seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou da aula e o que você aprendeu. I hope you enjoy this. I'll see you next time and rock on.